Pessoal, dando seguimento ao estudo do concurso de crimes, vamos falar agora mais especificamente a respeito do concurso formal ou também chamado de concurso ideal, que está previsto no artigo 70 do Código Penal. Vamos ler o artigo 70. Ele diz: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave, a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em todo caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, que é o artigo 69 que nós já estudamos. Então, pessoal, simplificando, quando é que nós temos o concurso formal ou ideal? Ele acontece quando o agente, mediante uma só conduta e não atos, lembrem-se dessa diferença, uma só conduta, pratica 2 ou mais crimes. E esses crimes podem ser idênticos ou não. Se eles forem idênticos, nós vamos ter o concurso formal homogêneo, que eu coloco já para vocês. E se não forem idênticos, nós teremos o concurso formal heterogêneo, né? Aqui, o pressuposto fundamental é a unicidade de ação ou de omissão. É só uma ação ou uma omissão, ou seja, é uma só conduta que vai trazer um resultado de 2 ou mais crimes, certo? Essa identidade de infrações, como vocês já sabem, a gente entende da mesma forma que o concurso material de crimes, né? Tem que ser o mesmo tipo penal violado. Aí nós teríamos o concurso formal homogêneo. Se for outro tipo penal, 2 tipos penais ou mais, né, distintos, nós temos o concurso formal heterogêneo. E aí eu coloquei para vocês que o pressuposto fundamental, portanto, é a unicidade da ação ou omissão. Vamos um exemplo. Imagina um motorista de um ônibus, tá? Que está conduzindo esse veículo de forma imprudente. E aí ele perde o controle desse transporte, né? Desse ônibus, desse transporte coletivo, e acaba abalroando, né? Colidindo com outro automóvel e provoca, portanto, a morte de 10 pessoas. Esse agente, esse motorista, mediante uma só ação, que foi a conduta de dirigir imprudentemente o veículo, ele cometeu 10 crimes idênticos, 10 homicídios culposos na direção de veículo automotor, né? E ainda tem a qualificadora do transporte de veículos de passageiros. Quem quiser ver melhor, olha o 302, parágrafo único, inciso 4, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 97, certo? Então, um exemplo, um agente com uma só ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não. Outro exemplo, uma pessoa querendo matar 2 pessoas de uma família, coloca veneno na comida para que essas 2 pessoas comam e morram. Ela só teve uma conduta e teve o resultado de quê? 2 homicídios, né? Por meio de veneno, 2 homicídios qualificados, 2 crimes do 171. Então, nós temos aqui um outro exemplo que já se aplica essa segunda parte do artigo 170, né? Que fala que quando a ação ou omissão é dolosa e a pessoa tem desígnios autônomos, ou seja, deseja 2 mortes distintas, deseja 2 crimes, né? No caso, a pena, na verdade, vai ser aplicada cumulativamente. Vamos falar melhor sobre isso agora. Eu quero mostrar para vocês aqui a classificação, porque isso é importante. No concurso material
Se ele for homogêneo ou heterogêneo, do ponto de vista prático, não tem relevância nenhuma. Mas aqui no concurso formal ou ideal, tem relevância, certo? Então, esse concurso formal, ele se classifica em próprio, que também é chamado de perfeito, que eu coloquei aí para vocês quando é que nós temos. É quando os crimes, forem resultantes de um único desígnio, uma única conduta, uma única vontade, um único dolo, uma única intenção do agente, tá? Nesse caso, vai ter uma consequência e se o crime for cometido, né, os crimes forem cometidos em concurso formal impróprio, que também é chamado de imperfeito, quando é que ele acontece? Quando os crimes são dolosos, provenientes de desígnios autônomos, ok? O agente tinha a vontade de praticar 2 crimes autônomos. No concurso formal próprio, o agente, mediante uma só ação, pratica apenas um crime, né? No concurso formal impróprio, o crime tem que ser doloso e o agente tinha que ter, obviamente, desígnios autônomos, vontade de cometer crimes diversos, certo? Essa distinção, portanto, é fundamental, pessoal, porque se no concurso formal próprio, o juiz deve aplicar a pena de um só crime, certo? E se forem penas diversas, professora, a maior delas. Em todo caso, né, se as penas forem iguais, ele aplica uma delas. Se forem penas distintas, ele vai aplicar a maior delas. Em todo caso, ele vai aumentar de 1/6 até a metade, ok? Aqui é aplicado o sistema da exasperação, né? Que também é chamado sistema do cúmulo jurídico. Não soma as penas, é aplicada a pena de um deles no concurso próprio, formal próprio, a maior delas, né? E aumenta essa pena de 1/6 até a metade. Já se o crime é praticado em concurso formal impróprio ou imperfeito, as penas vão ser somadas. Acontece a mesma coisa que acontece lá no concurso material. As penas vão ser somadas. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse sistema da exasperação, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Esse sistema aqui, chamado sistema da exasperação, ou sistema, né, ou teoria, ou sistema do cúmulo jurídico, ele é mais benéfico, via de regra, para o agente. É melhor você ter um aumento de uma das penas, você só pegar uma das penas, aumentada de 1/6 até a metade, do que você ter o somatório de todas essas penas. Via de regra, é melhor, certo? Para o agente. Então, esse daqui, o concurso formal próprio ou perfeito, que tem esse sistema aqui da exasperação, ele é mais benéfico para o agente, via de regra, do que o do concurso formal impróprio, ou imperfeito, que tem como consequência o sistema do cúmulo material. Esse sistema do cúmulo jurídico é, via de regra, mais benéfico ao agente do que o sistema do cúmulo material. Porém, coloquei aqui para vocês, olha. Concurso formal próprio. O agente vai, mediante uma só ação ou omissão, praticar 2 ou mais crimes, né? Dessa única ação ou omissão, ou seja, dessa única conduta, vai vir mais de um resultado, mais de um crime, né? Qual é a consequência jurídica disso?
aplica a pena de um dos crimes, a mais grave, ou qualquer uma delas, né, se forem iguais, mas só aplica uma das penas, aumentada de 1/6 até a metade. Aqui é quando nós temos o concurso formal próprio. No concurso formal impróprio, a gente tem só uma conduta, uma só ação ou omissão também, né? E o agente vai produzir um ou mais resultados, mas aqui o agente vai atuar com dolo, tá? Vocês já sabem o que é o dolo, vontade livre e consciente de produzir esses resultados. Por isso que a gente diz que ele age com desígnios autônomos. Ele tinha a vontade livre e consciente de produzir esses resultados, 2 ou mais. O que é que vai acontecer? A gente vai somar as penas. É diferente desse que a gente une, que chama unificação das penas, que é você aplicar uma das penas aumentadas de 1/6 até a metade. Aqui as penas elas vão ser somadas, ok? É o sistema aqui, ó, do cúmulo material. Do jeito que acontece lá no concurso material, vai acontecer aqui no concurso formal impróprio ou imperfeito, tá bom? Bom, cuidado ainda que, como eu falei para vocês, via de regra, o sistema do cúmulo jurídico ou exasperação da pena, via de regra, ele é o mais benéfico. Mas podem acontecer situações em que ele não seja o mais benéfico, que fique uma pena menor no total. Se somar as penas dos crimes praticados, fica uma pena menor do que se você pegar a pena de um daqueles crimes e aumentar de 1/6 até a metade. Se você observar, se isso acontecer, né, você vai aplicar o parágrafo único do artigo 70. O que ele diz? Não poderá exceder a pena que seria cabível pela regra do artigo 69. Ou seja, essa pena no concurso formal, vou voltar aqui, ó. Essa pena aplicada pelo sistema da exasperação ou do cúmulo jurídico, você pegar uma das penas e aumentar até a metade, não pode ficar maior, o somatório dessas penas, a quantidade de pena no final não pode ser maior do que o somatório das penas dos crimes que o agente cometeu. Se você considerar, por exemplo, que o agente cometeu, no exemplo que eu coloquei aqui, ele comete um crime de homicídio qualificado em concurso formal com o crime de lesão corporal culposa. Vamos lá. Se você considerar a pena mais alta, vamos pensar no sistema da exasperação. Raciocina comigo. Crime de homicídio qualificado e o crime de lesão corporal culposa, pelo sistema da exasperação. Eu pego uma das penas, a mais alta, não é isso? Então, a pena mais alta, se vocês observarem lá no parágrafo 2º do 121, é essa. A pena mais alta é a do homicídio qualificado. Aí o juiz, pegando essa pena mais alta, ele vai aumentar de 1/6 até a metade, é isso? Vamos imaginar que ele aumente o mínimo possível, ele aumente 1/6, ficam 14 anos. 14 anos. Então, minimamente, o agente vai pegar o quê? 14 anos pelo sistema da exasperação. Agora, se o juiz somar, aplicar, em vez dele, o sistema do cúmulo material e somar as penas do homicídio qualificado com a pena da lesão corporal culposa, a pena mínima de um com a pena mínima de outro, dá um total de 12 anos, certo? De 12 anos. 12 anos e 2 meses de detenção, né? 12 anos de reclusão e 2 meses de detenção, porque a pena da lesão corporal culposa é de detenção. Então, é muito melhor para o agente pegar 12 anos e ser aplicado a ele o sistema do cúmulo material do que ser aplicado o cúmulo, nesse caso específico, né? Um exemplo de caso em que isso acontece, do que ser aplicado a ele o sistema da exasperação. Portanto, caso o magistrado verifique que a pena decorrente da exasperação pelo concurso formal seria maior
do que a resultante da simples soma das sanções, o magistrado deve optar por esse caminho das somas, né? Em vez de aumentar a maior das penas. Isso, pessoal, é o que se chama de regra do concurso material benéfico. Você deve aplicar o concurso material quando ele for mais benéfico ao agente do que o sistema da exasperação das penas, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou, na próxima aula, conversar com vocês acerca do crime continuado.